Salomão. A caminhada da fé com a oração da meia-noite. Bem-vindo à nossa oração da meia-noite, a oração que daqui a pouquinho vamos fazer por você. Antes eu gostaria de apresentar uma história que você já conheceu em um programa anterior aqui. A Aretusa, mas hoje você vai conhecer também o seu marido, Janiel. A história deste casal é muito interessante, tanto para você que já é da fé, você que já é da igreja, quanto para você que não. Porque a Aretusa e o Janiel passaram 15 anos de suas vidas dentro da igreja, patinando na fé, não vendo nenhum resultado daquilo que eles ouviam pregar do altar. Até que um dia eles despertaram. Houve uma situação, uma palavra que despertou a Aretusa. E eu conversei com eles no altar aqui do Templo de Salomão, neste último domingo, e nós descobrimos coisas que não tínhamos conhecido antes, coisas que você precisa saber. Aumente o volume do seu aparelho. Preste bastante atenção agora na conversa com o casal Aretusa e Janiel. E daqui a pouquinho eu vou voltar direto do altar do Templo de Salomão com os bispos e pastores para orar por você. Vamos acompanhar. Eu fiquei sentada da metade para o fundo durante 15 anos. 15 anos dentro da igreja com a vida limitada? Limitada, porque eu casei, todos os irmãos fugiram de casa para arrumar marido, para sustentar. E assim foi comigo também. Falei, eu vou conseguir um casamento na igreja, arrumar um marido para me sustentar, para não ter aquela vida que eu tinha. Tá, conheci ele. Aí eu comecei a culpá-lo, porque nós casamos assim, sem projeto, sem plano, sem nada. O casamento aconteceu, mas a estrutura não tinha. Então eu comecei... Olha só, desculpa, ela casou para arrumar um marido para sustentá-la. A gente fala para você sobre os altares de Baal. Altares de Baal. Isso foi um altar de Baal, que você levantou. Desculpa, você não é Baal não, mas... Entendi. A atitude dela de arrumar um marido para se sustentar foi erguer um altar para Baal, porque você tirou a sua dependência de Deus e colocou a dependência em um homem. Toda nele. É claro que você ia ter problema com ele. Por quê? Porque você fez dele um Deus. E ele não podia atender, porque ele não é Deus. E eu não obedecia. Nas campanhas, Deus falava, faz, vai dar certo, faz o voto, sacrifica. Só que eu não queria sacrificar, eu tinha medo, eu tinha muita dúvida. Porque a gente só contava nas contas de começo de mês, com o salário dele. Fiz o curso para ser manicure, mas não dava, era aluguel, era água, luz, não tinha como. E eu não obedecia a palavra, a voz do altar e jogava, a gente brigava muito, a gente chegou a ponto de querer separar. Fala, Janiel, você quer falar uma coisa? E por conta disso, que ela me culpava muito, eu falei, eu me revoltei, mas não com a revolta do altar. Eu falei assim, eu vou arrumar outro emprego. Não arrumei um, arrumei 3. De segunda a sexta eu trabalhava em 2 serviços e no sábado e no domingo eu era garçom. E aquele cansaço físico, mas eu não via melhora. E a Aretusa me cobrando, que queria ir no mercado, fazer uma compra digna, ter uma roupa decente, ter um carro decente, porque ela via os testemunhos e culpava eu. E aquilo lá me chateava e a minha revolta era com ela. Comecei a revoltar com os meus familiares também, que você está trabalhando muito, mas por conta da minha esposa, que cobra. E eu me sentia frustrado. Imagina, um zero, né? Um zero. Porque isso também foi um altar de Baal. Você dizer, bom, eu tenho que atender a minha esposa, então eu vou lá arrumar mais trabalho, vou arrumar mais emprego. Você estava esperando do trabalho, tudo bem que, é claro, você não ia roubar, você não ia ficar de braços cruzados, mas é isso que você tem que entender. Por favor, que o Espírito Santo abra o teu entendimento. O que é fogueira santa? Em fogueira santa é você definitivamente aprender a tirar a sua dependência de coisas e pessoas e colocá-la em Deus. Isso é fogueira santa. É você deixar de confiar
O meu marido vai me fazer feliz. Não, o meu trabalho vai me fazer rico. Não, a minha faculdade, se eu fizer essa faculdade agora eu vou arrebentar. Você coloca confiança em coisas e pessoas. E onde fica Deus? Você diz que crê em Deus. Onde fica Deus? Deus fica para escanteio. Toda a história de Gideão, se você for ler a história em espírito, você vai entender exatamente isso. O que Deus fez com Gideão? Deus foi tirando de Gideão todos os recursos que ele tinha, que já eram poucos. Gideão já se achava o menor dos menores, a sua família era mais pobre, ele era o menor dos menores. E Deus falou: eu vou usar você para libertar Israel, mas você vai ter que confiar em mim, você vai ter que aprender a confiar em mim. Foi tirando altar de Baal da casa do pai dele. Você vai derrubar esse altar aí, vai enfrentar a fúria de todo mundo que adora Baal aí na tua tribo. Mandou derrubar o altar de Baal, mandou pegar o segundo boi do pai dele. Vocês estão confiando nesse boi aí? Vocês estão guardando esse boi aí para o futuro? Coloca no altar para mim. Pegou os 32 mil homens que apareceram para a guerra quando ele tocou as trombetas e falou: é muita gente, manda os tímidos e medrosos ir para casa. Reduziu para 10 mil. Gideão já começou a ficar, 32 mil já não era nada contra 135 mil dos inimigos. Agora com 10 mil, Gideão: meu Deus, o que eu vou fazer? Deus falou: ainda é muito. Reduziu o exército dele para 300. E depois ainda falou para ele: agora vocês vão para a guerra, mas não vão levar armas. Meu Deus do céu, esse Deus é maluco. Esse Deus é maluco. Como é que a gente vai para a guerra com 300 homens contra 135 mil e não levar espada, não levar escudo, não levar lança, não levar nada? Nenhuma pedrinha pode levar. Não vai levar nada. Você vai levar um cântaro, uma trombeta e o fogo dentro do cântaro, só isso. E você vai gritar, você vai dar o grito. Vocês vão rodear os inimigos e vão dar o grito de guerra. E aí, deixa o resto comigo. Deus foi tirando as dependências de Gideão. Deus foi tirando tudo que ele achava que ele tinha, que ele podia contar, até que ele só pôde contar 100% com Deus. E ali foi a prova de Gideão. Então fogueira santa é isso. Fogueira santa não é um negócio que você faz com Deus. Quanto é que é? Vou botar 10 mil, 5 mil, um salário, um carro, um imóvel. Eu peço isso aqui para Deus e Deus me dá. Fogueira santa não é isso não, meu caro. Por favor, guarda o teu dinheiro. Por favor, não faça nada. Por favor, pelo amor de Deus. Fogueira santa é entrega de vida. É você deixar de ter altares para Baal na sua vida, em que você coloca mais a confiança nessas coisas do que você coloca em Deus. Isso é o insulto para Deus. Esse é o insulto. É você confiar mais no médico, é você confiar mais no advogado, na sua faculdade, é você confiar mais na clínica de reabilitação para o seu filho, é você confiar mais na sua habilidade de negócios, que você trabalha muito, você acorda cedo, bate no peito e fala: eu acordo cedo, durmo tarde, trabalho igual um condenado. É você deixar essa confiança na sua capacidade, coisas e pessoas, e você humildemente falar: meu Deus, não é por mim não, não é a minha glória não, é o Senhor. Deus falou para Gideão: eu vou reduzir o teu exército, porque quando vocês tiverem a vitória, ninguém vai poder dizer: a força do meu braço deu a vitória. Todo mundo vai ter que dizer que foi eu. É para Ele, meu caro. O seu testemunho é para Ele, como o testemunho de vocês não é para vocês, é para Ele. Outro detalhe também, como o serviço não resolvia, eu falei: vou partir para a sorte. Tinha bolão no trabalho, eu começava a fazer, pegava dinheiro que às vezes era até escondido. Falei: vou ganhar um prêmio, alguma coisa, vou fazer. Aí você foi para apostar. Exatamente. Outro altar de Baal. Outro altar de Baal. Eu estou falando isso para você porque está cheio de gente aqui com altar de Baal em casa, na vida. Olha o que ele fazia dentro da igreja. Sabe, Gideão reclamou com Deus aquela coisa que você já sabe: onde estão os teus milagres, tal, não sei o quê. Gideão reclamou com Deus,
Porque de fato ele via a palavra, ele ouvia falar das grandezas de Deus e estava vendo aquela desgraça na vida dele. 7 anos, o país inteiro em desgraça. Mas por outro lado, o altar de Baal estava lá na casa do pai dele. Então não dava. A primeira coisa que Deus mandou Gideão fazer foi: derruba esse altar e constrói um outro altar no lugar mais alto para mim. Então, as pessoas dizem assim: você está na igreja, você diz assim, mas eu não sou idólatra, eu não adoro nenhum outro Deus, eu só adoro Jesus. Mas isso aqui é o quê? Pegar o pouquinho que você tem e jogar no bolão lá, na loteria, o que for, é o quê? O que é isso? É você colocar fé na sorte. Em outras palavras, no diabo, porque a sorte e o azar vêm da mesma fonte. Ele fazia isso. Eu não gostava, mas ele fazia para tentar, para ver se ajudava. Um dinheiro, vindo um dinheiro. E eu continuava sentada ali, aquela prosperidade eu não tinha. Aí eu fiquei com muita raiva, eu estava muito revoltada, raiva da pobreza, raiva de miséria, raiva de ser envergonhada. Minha filha nasceu, minha mãe tinha que ajudar com leite, com fralda, e briga, eu estava cansada, mas eu não queria sair da igreja. Eu já estava há muito tempo, já há muitos anos. Aí chegou o fim de ano, também sempre odiei Natal, nunca gostei de Natal. Por conta de que Natal todo mundo come, bebe, comemora, compra isso, compra aquilo, a gente nunca teve. E era o 13º, uma fogueira santa de fim de ano. Pegamos o envelope, chegou um dia que o testemunho se identificou muito comigo. Eu falei: hoje eu vou pegar. Saí do meio da igreja, a gente andava muito a pé, muito a pé. Eu a pé e ele de bicicleta. A gente percorria tudo a pé e bicicleta. É que nem o senhor falou, que a distância andar a pé, chegar no meio da igreja é uma coisa. Agora, para chegar até o altar, que era mais perto, eu não tinha essa coragem. Aí eu peguei aquele dia, me revoltei, peguei aquele envelope, eu estava com muita raiva, eu estava revoltada com tudo. Eu tinha que provar, ver o que tinha na Bíblia ali, que ensinava, que tinha que acontecer na minha vida. Aí eu pensei, eu falei: agora, cheguei em casa com o envelope, conversei com ele, eu falei: vamos colocar tudo, meu salário de fim de ano de unha, que final de ano em salão rende muito. Coloquei tudo que a gente tinha, ficamos sem pagar prestação, nada, ficamos na total dependência. E é aquele negócio assim: e agora? E agora? Aí começou as coisas a aparecer. A estratégia de Deus, os encaixes, tudo começou a acontecer. A história o proprietário desse lote foi lá e vendeu para a gente sem ter dinheiro. Eu contei a verdade para ele, que eu não tinha, que eu vendia a casa do governo e o que sobrou era pouco, não tinha nem como a gente manter o aluguel. Quer dizer, Deus foi orquestrando tudo. Você, naquela altura, você não se imaginava se tornar uma construtora de casas de luxo? De forma nenhuma, de jeito nenhum, não tinha. Eu não sabia o que viria após um sacrifício, eu não sabia nem o que ia acontecer. Você lembra o que você pediu naquela fogueira santa? Qual foi o seu pedido? Eu não lembro o que eu pedi. Você lembra, Janiel? Eu lembro que o detalhe que ela falou para mim, agora a gente vai fazer o certo. Primeira coisa, tira todos os jogos que você tem na carteira, bolsa, tira tudo. Tudo. É os jogos que geralmente quem joga loteria tem uma carteira, tem sempre um jogo que é aquele lá que fala que vai dar o certo. O jogo fica na carteira. Deve ter gente aí com algum. Aí eu tinha, porque isso aí diz que é simpatia, que ia dar certo. Aí ela falou: a primeira coisa, tira tudo. Rasgou, tirou tudo. Falou: vamos fazer o certo agora. Aí começou. Eu lembro que no dia que ela veio com o envelope, ela está muito revoltada. Chegou bravo, falou: vou vender as roupas, tudo usado, vou vender essa geladeira, vou vender a cama, esse carro velho também vai, a casa também vai. Eu falei: a casa? Aí deu conflito. Eu falei: a casa não. A casa vai. Aí chegou na terça-feira, tinha uma placa de imobiliário. Eu falei: não é possível. Aí eu falei para ela assim: olha tudo, de quem é aquela placa? Eu falei: não sei. Tanto é que no dia que vendeu a casa eu nem sabia. Que ela foi na fé dela mesmo. E eu falei: eu não vou assinar nada agora com você. Se der tudo errado, porque eu ainda estava com medo. A partir desse voto que ela foi para cima, eu estava com muito medo. Ela falou assim, eu falei para ela: se der errado, você vai correr atrás de tudo. Ela só balançou a cabeça e falou: tudo bem. Gideão, você derrubou o altar de Baal. Quebrei tudo. Foi isso que aconteceu com Gideão, está na Bíblia. Agora se não der certo, a gente mata o teu filho. Eles falaram para o pai de Gideão. Liguei para a mãe dela. A gente mata o teu filho.
Foi o que Deus falou para Gideão fazer. Você vai derrubar esse altar de Baal, porque a partir dali ou dava certo, meu caro. Ou Gideão virava carne moída. E foi essa fé que entrou em você. Sim. Ou era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Que depois que eu peguei o envelope, essa revolta foi de dentro, assim, foi uma coisa inexplicável. A força, a raiva das minhas coisas, aquela situação, tudo. E eu coloquei a venda. Hoje eu entendo, foi a ideia que Deus deu. E foi muito rápido para sair aquela venda. Tem gente que tem anos aí vendendo casa e não consegue. Você vendeu em 30 dias? Em 30 dias. Após a entrega do envelope, chegou 30 dias. Já saiu a venda daquela casa. Num bairro tal, vendemos. Aí ele não concordou quando falou que ia vender tudo que tinha dentro, o salário da unha e tal. E aí a venda da casa ele não concordou, ele não queria assinar. Peguei a calculadora, fui nos cálculos. Falei, não está batendo bem. Falei, como que vai construir num condomínio? Tem que pagar o terreno, fazer a construção. Aí eu comecei a fazer orçamento com o construtor. Chegava para ela, apresentava. Falei, não tem como, é impossível fazer uma casa desse porte. Aí ela rasgou, eu lembro desse dia que ela tá muito com raiva. Ela rasgou os 3 orçamentos. Falou, já que o construtor não quer fazer, eu vou fazer. Ligou para o irmão dela que era pedreiro. Falou, Marcelo, eu preciso de 2 pedreiros, 2 serventes. O arquiteto eu já tenho, que o projeto eu já fiz. E o engenheiro já conversei, eu vou liderar a equipe e a gente vai fazer essa casa. Eu comecei a ir tudo adiante. Arrumei o terreno, o corretor foi lá para mim, porque nós chegamos a pé, de carona com ele. Ele olhou para a gente, era visível que não tinha dinheiro. Ele falou, aqui não é para vocês. Se você quiser, eu arrumo na rua. Só que eu estava acabando de vir da rua, de um projeto do governo, não queria voltar para lá. Aí eu voltei sozinha, não foi nem com ele, eu voltei sozinha, arrumou o telefone, liguei para os proprietários, ele vendeu sem ter dinheiro, construí a casa, o senhor falar, não bate o cálculo, construí a casa, foi uma venda à vista, uma casa, já começou já de casa de alto padrão, começou a primeira, vendi à vista, paguei o proprietário do terreno e a sabedoria vem tudo de Deus, porque eu sei fazer unha, eu virei perita em unha, fiz curso, foi tudo bem na unha, agora construção civil, liderar a equipe, sentar numa cadeira de presidente no escritório, liderar uma reunião, é tudo Deus, é o inexplicável. O inexplicável. Hoje a gente não tem mais aquela limitação de comprar. O que quer comprar, vai lá, compra, vai no supermercado, não olha preço, coloca no carrinho, paga. É coisa assim que nem eu sei o que Deus fez na minha vida. E está recente. Eu sou um padrão de vida recente, porque eu fiquei 15 anos, a minha filha tem 8. Ela nasceu, ela estava com 2 anos que eu peguei o voto da Fogueira Santa, do primeiro sacrifício. Então está tudo muito recente e a coisa assim tomou assim uma expansão tão grande, para quem andava a pé. Teve uma fogueira santa que Deus me pediu, porque como eu cheguei sem nada, o que hoje eu aprendi, ficou fácil para mim, eu aprendi, Deus pede, eu dou ali. E Deus me pediu um carro importado numa fogueira santa. Teve uma que Deus me pediu. Eu fui lá, já sacrifiquei o carro. Aquele carro, Deus me deu 2 caminhonetes. É tão forte que parece que o nosso nome mudou. E a Aretusa vai fazer reunião, vai no banco, a pessoa chama ela de dona hoje. Senhor Janiel, eu sou simples, eu fico até sem graça. Quando aparece caminhonete, quando eu apareço numa casa de alto padrão lá, eu sei que foi Deus que deu. Tanto é que eu não falo que nem é minha. É muito legal, né? Chamar de dona, né? Dona, às vezes eu estou na Desculpa entrar nesse assunto, porque é um assunto do momento aí. Tem racismo para você? Tem preconceito. Às vezes eu estou na obra, chega lá o dono de algum, como é que eu falo? Produto que ele quer mostrar o serviço dele, quer vender. Ele chega, eu estou lá na obra, tal, ele passa reto, ai que obra bonita, que coisa muito bonita. Chega na obra, olha tudo, olha e fala assim para o funcionário, deixa meu cartão com o dono da casa. Por várias vezes, não é uma nem 2. Aí o funcionário fala, a dona tá ali, ó. Aí a pessoa não sabe, aí ela quer consertar, quer pedir desculpa, mas já foi, ela já falou. Aí eu falo, não tem problema, eu tô acostumada. Aí depois que ele chega em casa, ele se arrependeu mais ainda, ele me liga. Aretusa, vamos fazer uma reunião, vamos tomar um café, fazer uma parceria. Eu quero meu produto na tua casa. Quer dizer, Deus tira isso, Deus cancela. Ainda que exista na cabeça de alguns
Mas tem que te chamar de dona. Ele tem que me chamar de dona, porque ele quer vender o produto dele para mim, para fazer até propaganda na minha casa. É mesmo, é isso mesmo. O maior preconceito é o que você tem contra você mesmo. Você não vai mudar o mundo. Você pensa que esses movimentos vão mudar o mundo? As pessoas vão deixar de ser racistas, vão deixar de ser preconceituosas? Ninguém entende mais de preconceito do que a gente da Igreja Universal. Você acha que a gente vai mudar o mundo? As pessoas vão amar a Igreja Universal? Não. A gente tem que ignorar o preconceito e ir para cima, meu caro. Você tem que ignorar o que os outros fazem contra você ou tentam fazer para te atrapalhar e ir para cima. Porque com Deus não tem preconceito. Deus não é preconceituoso, está lá escrito. A única coisa que tem que importar na tua cabeça é o que está escrito. Deus não faz acepção de pessoas. O altar não faz acepção de pessoas. É isso que você tem que se preocupar. Agora o resto do mundo vai fazer, mas Deus não faz. Então muda a tua cabeça. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Graças a Deus. 15 anos na igreja, Bispo Adilson. 15 anos na igreja. Sentando, esquentando o banco da igreja. Até que a revolta se acendeu dentro da Aretusa e ela descobriu que a revolta dela era a força dela. A fraqueza da pessoa não é a falta de recursos, não é aquilo que a pessoa não tem. A fraqueza dela, aos olhos de Deus, é o conformismo. Porque ainda que a pessoa esteja na igreja todos os dias, ainda que a pessoa conheça muito a Bíblia, mas se por outro lado ela começa a buscar uma zona de conforto dentro da igreja, como se, sabe, tudo que acontece com ela fosse algo do destino, fosse aquilo que já estava escrito nas estrelas, se há esse conformismo, então Deus não pode fazer nada. E a fraqueza dela não é essa falta de recursos, a fraqueza dela é esse conformismo, assim como a revolta consciente é vista por Deus como a força para iniciar uma obra na vida da pessoa. E a revolta você tem aí uma revolta que faz às vezes você agredir tua mulher, bater no seu filho, faz você pedir as contas do teu emprego, ficar falando mal do patrão. Essa revolta que você tem, que faz às vezes você ficar pensando em se matar, acabar com a sua própria vida. Você é tão revoltado que você faz loucuras que só pioram a sua situação. Mas esse tipo de revolta aí, a revolta que o Janiel usou para ir trabalhar 3 empregos, eu vou dar um jeito nisso, confiando na força do braço dele, não deu certo, então agora eu vou jogar na loteria. Essa revolta não funciona. A revolta que funciona é você ousar colocar a palavra de Deus à prova. Se isso aqui é verdade, eu quero ver. Então eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu só vou saber se é verdade se eu fizer o que Deus está me pedindo. Bispo Wagner, a revolta dessa pessoa é a força dela, ela só precisa usá-la. E o senhor vê que realmente só depende da pessoa. Deus está pronto. O senhor vê que ela ficou 15 anos na igreja, também tinha essa revolta humana, que ela brigava com ele, cobrava dele, mas quando piorou o limite, quando a criança nasceu, que aí a criança ia passar fome, essa revolta foi voltada para o altar. Aí ela se lembrou, embora estivesse na igreja, ela só ali se lembrou que Deus era o Deus do impossível, do sobrenatural. O senhor vê que Israel foi assim. Só depois de 7 anos, está lá escrito, que Israel empobreceu muito. Só depois de empobrecer muito, só depois de 7 anos, é que eles clamaram. Se eles se lembraram desse Deus Todo-Poderoso, que eles se lembraram que havia um Deus que podia mudar essa situação. E Deus, por sua vez, não desceu para livrar, não veio, não respondeu aquele clamor deles para livrar, mas para dar direção, como foi dirigindo Gideão, tudo que ele tinha que obedecer, tudo que ele tinha que fazer, mostrando essa confiança, porque aí então o sobrenatural ia acontecer. Ela seguiu a direção de Deus, que ela já sabia até o que era para fazer, tinha medo. Quando ela seguiu essa direção, foi para o altar com essa revolta da fé, foi que Deus pôde mudar. Quer dizer, ele está esperando, você que está em casa, sofrendo, desesperado, querendo se matar, vivendo como ela, esperando a sua revolta ser colocada no altar, para ele agir também na sua vida. Com medo e tudo, mas ela foi. Gideão com medo e tudo, mas foi. Ele fez. Medo você vai sentir, você é humano. Você é de carne e osso. Ninguém vai para o altar sambando.
Você vai com revolta, você vai com frio na barriga, você vai com um pensamento, um conflito que você tem que vencer. Mas quando você vai em frente, apesar deste medo e conflito, é aí que você se mostra mais forte do que o seu problema. Como a Aretusa falou, 15 anos eles andavam muito a pé, muito, porque não tinha carro, não tinha automóvel. Quando tinha o carro era velho, o Janiel andava de bicicleta. E eles andavam para todos os lugares, mas quando chegava na época da fogueira santa, eles não conseguiam sair da metade da igreja até o altar, não conseguiam dar aqueles passos, e foram os passos que mudaram a vida deles. Esse é o passo que você precisa dar. Você está tão perto da mudança de vida, porque a vida que você quer está no altar, mas você tem que vencer o seu medo e dar esses passos. Vamos agora fazer a oração. Bispo Wagner, por favor, comece a oração daí, o Bispo Adilson vai concluir daqui, e nós vamos ligar aqui na terra e será ligado nos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós clamamos agora, meu Pai, que o Senhor venha despertar tantas e tantas pessoas, quer estejam dentro da igreja, como estava essa senhora, quer estejam acompanhando programas, e o tempo passando, essas pessoas vendo testemunhos, vendo que o Senhor é real, a mudança, a transformação que o Senhor tem feito, sobrenatural, na vida dos que se lançaram no altar, dos que colocaram a revolta através da fé no altar. E até hoje esta pessoa vinha ainda aceitando, vinha se conformando, aprendendo a conviver com o sofrimento, mas que agora, neste momento, esse espírito do inferno que vinha ensinando essa pessoa a conviver com o sofrimento, a aceitar as derrotas, a ter medo de ir para o altar. Ela não tinha medo de viver na miséria, de cada dia piorar mais, de perder tudo, mas tinha medo de ir para o altar. Então, houve esse momento, meu Deus, que o medo foi arrancado, vencido pela revolta, pelo desejo, pela determinação de ver o Senhor na vida dela e não mais na vida dos outros. Então, que agora, todo espírito de medo que cega o entendimento, que tem amarrado esta pessoa, sai agora da mente, do ser de cada um. E onde quer que essa pessoa esteja, meu Deus, ela receba agora do teu poder e a decisão, tome ela a decisão para também ir para o altar e ser o próximo testemunho do teu poder, da tua grandeza, da tua existência, em nome do Senhor Jesus. Que ela seja forte, meu Pai. O que nós queremos é que as pessoas sejam fortes, e nós não estamos trabalhando com uma filosofia de vida, com uma filosofia humana. Nós não estamos trazendo aqui, meu Pai, uma filosofia humana. Não é o nosso pensamento, mas é aquilo que vem da tua palavra. A revolta de Gideão foi a força que o Senhor esperava, buscava dentre os filhos de Israel para fazer mudar aquela história, meu Pai, aquela situação que já durava 7 anos, no caso da Aretusa já durava uns 15 anos, e eu não sei quanto tempo vem durando, meu Pai, esta situação de humilhação na vida desta pessoa que é da igreja, ou que não é da igreja, não importa, o que importa é que esta pessoa chegue ao altar, meu Pai, porque nós sabemos que é no altar que o pequeno se torna grande, o fraco se torna forte, o impossível se torna possível. Então que todas as pessoas que estão agora acompanhando esta oração sejam possuídas por esta revolta consciente que vai levá-las ao altar, e no altar, meu Pai, o impossível vai se tornar possível. Nós profetizamos isso para a vida do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que creem digam amém, amém, e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Que o Espírito Santo confirme dentro de você o que Ele está falando aqui. Ainda nesta terça-feira, você pode procurar uma igreja universal e falar com o homem de Deus que vai estar ali sobre a fogueira santa. Se você quer se lançar sobre esse altar, você quer uma transformação de vida, a materialização da palavra de Deus na sua vida, então use essa sua revolta
e transforme-a em força. Aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, em todos os cultos, o pastor Guilherme vai estar aqui fazendo a terça-feira da cura, o corredor dos 70. Em todas as igrejas universal, a mesma coisa. Você vai receber a oração, a cura, não a oração, mas a cura das suas enfermidades. Aí em Brasília, Bispo Wagner, para todos no Distrito Federal. E na Asa Sul, entre quadras 212/213, em frente à estação de metrô 112 Sul, 7h30, 10, meio-dia, 15, 18 e 19h30. E não se esqueça que nessa quarta-feira nós temos a Santa Ceia do Senhor, em todas as igrejas universal. Deus abençoe a sua vida poderosamente e até amanhã. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto